Olá, amigos. Eu ia falar mais um vídeo de histórias, mas não é vídeo. Descobri essa semana. O que eu faço não é vídeo, é vlog. Eu tô aprendendo. Esse mundo de internet tem um monte de nomes que a gente tem que se adaptando. Vlog significa você grava e já publica, sem fazer nenhuma frescura, sem editar nem nada. Eu gosto disso, porque quando eu me disponho a vir à frente da câmera para falar com vocês, eu já tenho alguma coisa na cabeça que eu quero transmitir. Que eu acho muito importante você ter objetivo. Eu vou contar uma história assim. Vocês vão achar a princípio que é uma história muito infantil, mas ela nos traz tanta reflexão que vale a pena ouvir, tá? Bem, antes que eu esqueça, porque eu realmente esqueço, não esqueça de dar o joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Isso faz ele crescer mais pessoas verem os meus vídeos. Vlogs. Tô aprendendo. Uma vez um amigo falou: Célia, eu gosto muito das tuas lives. Eu quero fazer lives com amigos, sim, mas eu não fiz live nenhuma até hoje. Mas provavelmente farei, com amigos que são muito queridos e que têm muito a transmitir. Mas vamos para a história, né? É um canal de histórias, então vamos lá. Uma menina, Mariana. Deixa eu falar antes quem que me mandou essa história. O meu amigo Marcílio, nosso amigo de equipe. A menina Mariana ganhou de presente um joguinho de chá, de porcelana em azul marinho e florzinhas amarelas. Uma delicadeza só porque era do tamanhinho para a criança brincar. Ela ia sair com a mãe, mas resolveu abrir o presente antes e compartilhar com a vizinha, a amiguinha Júlia. Aí elas estavam na garagem do prédio. Abriram o pacote, estava lá aquele joguinho de chá, a coisa mais linda do mundo. E as duas começaram a brincar com o joguinho. Coisinhas de menina, né? Eu também gostava desse tipo de brinquedo. Eu lembro disso quando era criança. Eu tive um joguinho de chá mais vermelho, que a minha madrinha me deu. Nunca esqueci, era muito lindo. Era uma caixa enorme, tinha tudo para servir um chazinho da tarde. Então elas estavam brincando e a mãe chegou para ela e falou: Mariana, nós temos que sair, temos um compromisso. E lá foi a Mariana embora, ela estava indo embora, aí a amiguinha Júlia falou: eu posso continuar brincando com o teu joguinho de chá? Ela ficou meio assim, criança às vezes é meio ciumenta, né? Mas aí ela repensou e falou: pode sim. Aí quando eu voltar a gente continua brincando. E foram embora. Quando elas voltaram, ela e a mãe, que ela desceu do carro e viu lá, na garagem do prédio, onde elas estavam brincando com um joguinho de chá, estava faltando um monte de xicrinhas, a bandejinha estava quebrada, estava todo destruído o joguinho de chá. Aí ela começou a espernear, nervosa, falou: mãe, eu vou lá no apartamento da Júlia, que eu quero saber o que ela fez, que quebrou todo o meu brinquedo. E a mãe falou: Mariana, calma. Vamos para o apartamento que nós vamos conversar. Aí, chegando no apartamento, a mãe sentou do lado dela no sofá e falou: você lembra certa vez que nós íamos para a casa da vovó e quando nós fomos atravessar a rua, passou um carro
sobre uma poça de lama e jogou lama no teu vestido branco, aquele vestido que você tanto amava. Aí você ficou toda suja de lama. E nós chegamos na casa da vovó, você desesperada, pedindo para ela lavar. Você lembra o que ela te respondeu? Ela falou, lembro sim. Então, o que a vovó te respondeu? Vamos deixar secar o barro, minha filha, porque depois de seco o barro é mais fácil de tirar. Aí a mãe fala para Mariana, o que você acha que com isso, com esse teu vestido branco, sujo de barro, você aprendeu alguma coisa? Ela falou, mamãe, a esperar secar. Então, minha filha, espera a tua raiva abaixar, sumir. Aí você vai conversar com a tua amiguinha Júlia. Nisso, batem na porta e a mãe vai correndo atender, abre a porta, entra correndo a Júlia e a mãe fica na porta assistindo. A mãe da Júlia. Ela foi correndo lá, abraçou a Mariana e falou, nossa, Mariana, você lembra que você me deixou brincando com o teu brinquedo? Ela falou, lembro. Então, sabe aquele menino que vive puxando o cabelo da gente? Vive jogando pedra na gente lá no parquinho? Então, ele me viu brincando ali na garagem. E ele foi lá e queria brincar. E eu falei para ele que não. Que o brinquedo não era meu, que eu estava brincando sozinha mesmo. Ele ficou com tanta raiva de mim que ele pegou, pisoteou tudo no brinquedo, quebrou, chutou. Quer dizer, acabou com o teu brinquedo. Eu fiquei desesperada. Eu fui correndo para o meu apartamento e falei para a mamãe tudo o que tinha acontecido. Aí a mamãe, muito chateada, falou, vamos lá na loja para a gente ver se acha um brinquedo igual. E ela entrega o pacote para Mariana. Ó, Mariana, nós achamos, está aqui novinho o teu brinquedo. É isso mesmo, meus amigos. É uma história de criança. Que, aliás, é muito boa para todos nós que temos criança na família. Eu tenho 3 netos pequenos e um adolescente. E essa história serve para os 4. Também serve para os amigos, como agora eu estou contando. Quantas vezes nós não estamos com raiva e tomamos decisões precipitadas? É sempre melhor esperar, respirar fundo. Quando eu falo respirar fundo, é parar para pensar. Porque somos seres inteligentes, né? Deus nos concedeu a inteligência, então vamos usar. É gratuita, ganhamos de presente de Deus. Então, o deixar secar, ter a paciência de esperar o momento certo e com o coração vazio de qualquer sentimento, aí sim é o momento certo de conversar. Sem fazer nenhum julgamento, sem usar a raiva que existe em nós também, porque nós também temos raiva. Mas a partir do momento que você resolve parar, respirar fundo, isso vai passar. O barro vai secar, porque aquilo que jogam na gente de agressões verbais, emocionais e outras tantas, eu já nem digo o barro, literalmente, mas o barro das emoções, dos sentimentos. Muita gente joga coisa muito ruim em cima da gente. Então, a gente tem que ter a paciência de ouvir, serenar o coração e não se manifestar enquanto não tivermos parado para pensar. Pensar sem preconceitos,
sem nenhum sentimento de raiva nem nada. Eu tive uma experiência bastante séria, que eu acho que se encaixa bastante nessa história. Eu casei muito jovem, com 17 anos. Tive meu primeiro filho com 18 anos. A minha segunda filha já foi em 1980. E a minha filha caçula em 82. Então, eu tive 2 gerações de filhos dentro de casa. Um nascido em 70 e as outras 2 na década de 80. Então, eu exercitei bastante minha paciência. Os 3 filhos são do mesmo pai, do meu primeiro casamento. Eu já na primeira semana de casada quis chutar o balde. Aí eu parei para pensar. A mamãe sempre foi a minha conselheira, sempre confiei nela. E falando com ela, ela falou: minha filha, tenha paciência. Você já sabia quem ele era. E foi uma coisa muito simples. Uma semana depois de casados, nós chegamos de lua de mel. E eu me arrumei tudo depois do banho e falei: ó, eu vou para a casa da minha mãe. Ele: aonde você está pensando que você vai? Eu vou na casa dos meus pais. Eu vou ver meus pais e os meus irmãos. Ele falou: não, você só vai na casa dos seus pais quando eu te levar e quando eu for com você. Na hora, minha vontade foi voltar para o quarto, fazer a minha mala, bonitinho, e ir para a casa dos meus pais. Não fiz isso. Aconteceu um outro fato. 3 meses de casado, que também a vontade foi abandonar ele na hora. Porque eu fui uma filha muito bem criada, pais pobres, mas educados, estudiosos, honestos e trabalhadores. Então, eu tive todos os bons exemplos para ser uma pessoa de bem. Então, eu não admitia que se falasse mal dos meus pais. Jamais admiti. E ele, o meu marido, tinha um relacionamento de amor e ódio pelos meus pais. Eu nunca entendi. Nunca fiz terapia para saber também o porquê disso. Mesmo porque ele já morreu. Nós nos separamos em 83. Logo depois que a minha filha caçula nasceu. Eu queria me separar dele quando eu estava 7 meses de gravidez da minha filha caçula. Ele me deu um pontapé no quadril, que eu não perdi a minha bebê, porque não era para ela deixar de viver, era para ela ser minha filha. Aí eu pensei novamente em me separar e falei com meu pai, aí não falei com a minha mãe. Falei: pai, eu quero me separar dele. O que aconteceu, minha filha? Aconteceu que ele me deu um pontapé no quadril, que eu só não perdi o bebê porque não era para perder. Aí papai falou para mim: o filho não é dele? Eu falei: é, pai. Falou: então, espera tua filha nascer, teu filho nascer. Aí você depois pensa se vai separar do teu marido. Falei: tá bom, pai. Bem, esse fato de eu quase me separar do meu primeiro marido foi umas 5 vezes. 3, eu levei ele a responder na justiça. Não tinha lei Maria da Penha, mas ele era muito agressivo. Ele era alcoólatra, infelizmente. E vivia com muita má companhia, então isso tudo altera um homem. Ele era um homem de bem e muito amado pelos amigos. Mas as más companhias e o alcoolismo levou ele a debandar para um caminho que não era o bom, para um homem casado e pai de filhos.
Isso na minha concepção, na minha educação e naquilo que eu penso da vida. Muito bem, aí um belo dia, eu decidi, mas deixa eu falar como é que eu decidi. Nós estávamos na sala de almoço e a minha auxiliar de casa, minha empregada, né, estava colocando o almoço na mesa. Estava o meu marido, o meu filho e a minha filha Sheila. E o telefone tocou e a Marileide, essa minha empregada e grande amiga, ela foi correndo para atender. Eu falei, tranquilo, eu atendo o telefone, pode continuar colocando a comida na mesa aí que eu atendo o telefone. Aí eu fui lá e atendi. A hora que eu atendi o telefone, a pessoa pergunta, Durvalzinho está aí? É da casa do Durvalzinho? Eu falei, é. Eu quero falar com ele. Aí eu, quem quer falar com ele? E ela responde, a namorada dele. Eu respirei fundo. Foi só um minuto, foi só um minuto, mas foi o suficiente. Aí eu peguei o telefone e falei para ele, telefone para você, vem atender. Ele falou, quem é? Aí eu falei, a tua namorada. O meu filho tinha 13 anos. Ele arregalou uns olhão desse tamanho. A Sheila tinha o quê? Menos de 3 anos. Ela não entendeu nada. Aí, depois que terminou o almoço, que eu fui ajudar a minha empregada a limpar a cozinha e outros serviços domésticos que eu fazia junto com ela. E nesse tempo já a Karina tinha nascido, a caçula. Aí eu parei para pensar. Peguei o meu carro e fui para uma advogada. Falei, eu quero me separar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque chega. Cansei de ser maltratada e de ser traída. Então, chega, deu meu limite. Um dia minha sogra comentou comigo, depois de muito tempo de separada, a minha sogra falou, Celinha, eu não entendi por que você separou do meu filho, que você sempre foi apaixonada por ele. Eu concordo plenamente com a senhora. Eu sempre fui apaixonada pelo teu filho. Mas isso não quer dizer que eu não devia me separar dele. Ela falou, por que você separou? Eu falei, porque eu estava cansada de chifre, dona Mercedes. Aí ela pegou e falou para mim, você é tonta, você já estava acostumada. A espanhola era danadinha, né? E eu amava ela como uma segunda mãe, porque ela sempre foi muito atenciosa. Apesar de ser muito chata, muito mandona, o perfil da própria espanhola. Apesar de tudo isso, eu sempre amei muito minha sogra. E aprendi muito com ela. Então, eu peguei, nesse dia que aconteceu esse fato, eu percebi uma coisa. Eu sempre fui de me analisar, de sentir o que eu sinto e parar para pensar. Aí eu pensei, eu não senti nada a hora que a moça falou que era a namorada dele. Falei, agora é a hora. Pedi a separação. Aí eu tava com a mamãe no carro, indo para casa dela com as minhas meninas e o meu menino. Aí no meio do caminho eu falei para a mamãe, eu pedi a separação pro Durval. Então, dessa vez eu separo. Ela falou, minha filha, você tentou tantas vezes separar dele e nunca conseguiu. Então, eu não vou te falar nada. Falei, mãe, pode acreditar, agora é para valer. Ela falou, por que você está falando isso? Falei, porque eu não estou sentindo nada, não tem sentimento nenhum aqui dentro. Não tem raiva, não tem frustração, não tem nenhum sentimento negativo que me impeça de tomar essa decisão. Porque eu quero criar os meus 3 filhos como eu fui criada, com honestidade, trabalho, muito estudo e todas as coisas que a senhora me ensinou. Mas com ele eu não quero,
Porque eu sei que com ele eu não vou conseguir isso, educar bem os meus filhos. Então, para mim, hoje, mãe, o mais importante são os meus 3 filhos. Como de fato aconteceu. Então, eu deixei secar, né? Porque eu vivi bastante situações difíceis. Eu tentei algumas vezes resolver, não consegui. Pelo menos umas 5 vezes, viu? Mas eu só consegui a partir do momento que o meu coração não tinha nenhum sentimento negativo. Por isso que eu falei que essa história do deixa secar, ela caiu em mim como uma máscara verdadeira, mostrando quem realmente eu sou. Em muitas decisões, meus amigos, nós temos que deixar secar, para que possamos tomar as decisões certas, racionais, pensadas, equilibradas. O equilíbrio faz com que nós tomemos as decisões certas nas nossas vidas. Hoje, já bastante madura, eu vejo as decisões certas eu tomei. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, honestos, trabalhadores, educados, amorosos. Então, vale a pena viver, mas saber viver. Aprender com os nossos erros. E só tomar decisões depois que secou. Secou o sentimento, secou o barro. O barro são as coisas ruins que as pessoas jogam na gente, né? Como eu já falei. Eu não tenho indicado filmes para vocês, porque realmente não tenho visto nenhum filme bom. Infelizmente, porque eu adoro filmes. Então, se vocês souberem, pode me indicar, que eu vou gostar muito de saber. Me falaram para assistir A Cabana. Eu vi e assisti, mas não achei que acrescentou muito, não. Porque como eu estudei Kardec, a bagagem que traz o espiritismo é um pouco diferenciada. Então, para o meu coração, só assisti por curiosidade. Mas é muito bonito, sim. Tem algumas coisas interessantes. Eu quero só falar para vocês não esquecerem de darem o like, se cadastrar no meu canal, se gostam dos meus vlogs, porque vejam bem, eu não edito nada. Do jeitinho que eu estou terminando aqui de falar para vocês, eu vou publicar. Eu gosto disso, de conversar. Pena que eu não tenho vocês aqui na minha frente para a gente trocar ideia. Conversar de verdade, porque agora é só um monólogo, né? Eu falando e vocês escutando. Mas isso de sentar numa mesa, bater um papo, conversar, trocar ideias, porque os amigos sempre acrescentam alguma coisa nos nossos conhecimentos. Amigos são joias preciosas que Deus coloca no nosso caminho. Nunca nos esqueçamos disso. Tenham uma excelente semana. Com calor, né? Não gosto de calor. Eu me sinto muito mal no calor. Mas parece que vem uma chuvinha por aí por esses dias. Então, eu estou pedindo a Deus, aguardando essa chuva para refrescar. Não gosto de calor, não. Eu fui daquelas que levava filhos para a praia, mas nunca gostei de praia. Na verdade, eu nunca gostei do calor, da areia, da maresia e daquele sol escaldante. Porque eu falo que eu não sou branca, eu sou transparente. Porque se olhar muito de pertinho, vai ver minhas veias.
Sou muito branca. Então, o sol realmente, ele não é o meu amigo. Ele é um conhecido que de vez em quando eu passo por ele. Até o próximo vlog, meus amigos.